Luz das nações, luz das nações, a luz das nações, a luz das nações, a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Cá estamos para mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. O mês de dezembro já chegou, o inverno está também a chegar e com ele o Natal. É verdade também que hoje em dia há muitas coisas que nos fazem distrair do verdadeiro significado do Natal. Mas porque não queremos que fique distraído, hoje convidamos-o então a acompanhar o nosso programa, no qual vamos falar precisamente sobre este assunto, o verdadeiro significado do Natal e como nos prepararmos para a chegada do Salvador, já que Natal é também nascimento. Para falarmos sobre este assunto está hoje connosco o professor Samuel Pinheiros. Qual é, afinal, o verdadeiro significado do Natal? O Natal muitas vezes é confundido com o consumo, é confundido com aquilo que as pessoas podem comprar ou adquirir e terão ou não Natal em função dessa realidade que é meramente social e comercial. Mas o Natal é muito mais do que isso. O Natal é uma dimensão do homem, na sua essência, do seu relacionamento com Deus e, acima de tudo, da iniciativa que o próprio Deus tem de vir ao nosso encontro. O Natal significa que Deus não está de costas voltadas para nós. É um mistério extraordinário, de facto, porque o Natal condensa precisamente essa grande realidade, a realidade que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou o universo no qual nós nos encontramos, o Deus que tem todo o poder, o Deus que é omnisciente, que conhece tudo acerca de tudo, Ele não é indiferente em relação à nossa condição e a sua intenção é dar-se a conhecer. E nada melhor do que dar-se a conhecer através de um encontro pessoal, ou seja, assumir a nossa própria dimensão. Ou seja, pensamos que Deus toma a dimensão do homem, leva-nos a considerar que o Natal é muito mais do que aquilo que nós poderíamos imaginar, até naquilo que tem a ver com o nosso relacionamento, não apenas com Deus, mas também com as pessoas que vivem à nossa volta. Natal é, portanto, Deus connosco. E o próprio nome de Jesus em si mesmo tem um significado, não é? Antes de Jesus nascer, um anjo disse a José que lhe daria esse nome. Qual é então o significado do nome Jesus? O Evangelho de Mateus refere que o nome de Jesus tem um significado e muitas das vezes as pessoas de facto quando usam, porque há muita gente a falar acerca de Jesus, particularmente no Natal, não atingem esse significado, essa ideia central que está no seu próprio nome e que é uma declaração fundamental no Evangelho e da parte de Deus. Ele seria chamado Jesus porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Esta palavra salvação algumas vezes para as pessoas não tem um sentido imediato, mas essa salvação significa que ele veio com a intenção de mudar a nossa vida, ou seja, de alterar as condições nas quais nós nos encontramos, trazendo-nos não apenas a situação de nós podermos ter uma festa, mas podemos ter um relacionamento que nos leva a nós podermos viver com esperança, nós podemos viver com confiança e nós podemos viver com uma nova atitude em relação a Deus, em relação a nós próprios, em relação às pessoas que vivem à nossa volta. E aí verdadeiramente acontece o Natal. Ou seja, há uma mudança no que nós somos, no nosso relacionamento com Deus, de tal maneira que nós acabamos por experimentar a própria presença de Deus na nossa própria vida e também podemos acolher os outros de uma forma diferente. E é por isso que no Natal não apenas celebramos a Deus, mas também celebramos a possibilidade de podermos fazer parte daquela que é a família de Deus, como filhos de Deus e também no nosso relacionamento uns com os outros. No Natal, o centro é, portanto, Cristo. Ele é o aniversariante. Foi ele que nasceu, pode não ter sido necessariamente no dia 25 de dezembro, mas certo é que ele veio ao mundo. Normalmente, quando há um aniversário, dá-se uma prenda também. Qual é a melhor prenda que nós podemos dar a Jesus, o aniversariante, e que podemos também dar uns aos outros sem entrar neste espírito consumista? A melhor prenda somos nós mesmos. Aquilo que Deus espera de nós não é aquilo que nós possuímos, não é aquilo que nós temos, não se trata... Natal não é negócio, como a dimensão do nosso relacionamento com Deus também não envolve as nossas posses, mas nós mesmos. Para Deus o importante somos nós. Inclusive há um texto nos Evangelhos que diz que uma pessoa tem mais valor do que o mundo inteiro. E muitas vezes nós não apreciamos esse valor que nós temos, o valor que Jesus Cristo ele veio comunicar em relação a cada um de nós, o valor que Deus nos dá. Por isso Jesus Cristo ele veio. Da mesma forma também
que esta dádiva, este relacionamento, esta prenda que nós podemos oferecer a Deus, que é a nossa própria vida, também se traduz naquilo que acontece no nosso relacionamento uns com os outros. Muitas das vezes as pessoas, elas colocam o seu foco naquilo que podem receber em termos materiais, numa prenda que tem uma dimensão monetária, quantos euros é que custou ou quanto é que ela representa, mas a melhor prenda que nós podemos dar uns aos outros somos nós mesmos. Dar-nos a nós mesmos no relacionamento, no amor, no carinho, na compreensão, na presença, que é alguma coisa que não há dinheiro nenhum que possa, de alguma forma, pagar, nem possa substituir. Hoje nós verificamos que a maior necessidade que nós encontramos em relação a nós mesmos, em relação às pessoas à nossa volta, é a necessidade que elas têm da presença de Deus nas suas vidas, a relação que elas podem ter com Deus, colocando as suas vidas tal e qual como elas se encontram nas mãos de Deus, e depois aquilo que nós podemos, em termos do relacionamento que podemos ter uns com os outros, essa entrega pessoal, ou seja, em que nós nos damos, em que nós nos envolvemos numa atitude de amor e de perdão, de reconciliação, de paz, na pacificação, que é tão importante na mensagem do Natal, e quando nós vivemos dessa forma, nós descobrimos aquilo que na realidade significa a verdadeira vida, aquela vida que Jesus nos veio trazer e que Ele demonstrou. Jesus Cristo, Ele veio para viver para os outros, e dessa forma também Ele nos ensina a nós podermos viver uns em relação aos outros de uma forma diferente, e aí nós estaremos, de certo, a festejar o verdadeiro sentido do Natal. Obrigada, Samuel Pinheiro. De facto, o Natal é isto mesmo. É olhar para Jesus e perceber que Ele não é um Deus distante, é Deus entre nós, um Deus que veio ao mundo para se identificar connosco, para nos salvar de todos os nossos pecados, que restaura vidas, cura corações, entende-nos perfeitamente, prometeu que um dia voltará e que até lá prometeu também caminhar connosco todos os dias. Por isso convido Jesus também a fazer parte da sua vida. E nestes dias que nos separam ainda da celebração do Natal, aproveite para meditar naquilo que Deus nos ensina através da Bíblia, lendo os Evangelhos, e aí também conhecer mais de perto quem é Jesus, o que Ele fez e o que Ele quer fazer por si. Hoje ficamos por aqui, mas logo à noite voltamos ainda a estar consigo na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45. Até lá, pode também contactar-nos através dos telefones e endereços que estão em rodapé, e temos para lhe oferecer um calendário com versículos bíblicos já a pensar no próximo ano. Então até ao próximo programa, se Deus quiser.